encontrei esse vídeo aqui na plataforma, achei ele bastante interessante, tá bom? Por quê? Porque o Lamartine Porcela ali tava num podcast ali do Vilela, né, Inteligência Limitada, e fazem ali uma pergunta pra ele referente à marca da besta e vai vendo o que ele responde, tá bom? Eu vou deixar minha opinião aí de acordo com o vídeo, tá? Vamos lá. É o seguinte, o Ivan, ele tá perguntando aqui o seguinte, pastor, muitos falam sobre a marca da besta. Como devemos entender essa profecia hoje, evitando especulações exageradas, mas também sem ignorar o seu significado? Bom, quando você olha, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, a marca da besta, ela tem uma finalidade: introduzir o indivíduo ao sistema de adoração da besta, que é o anticristo. De acordo. Essa marca, a palavra no original, haragma, é literalmente uma ferida que se faz, né? Ou pode ser uma tatuagem, pode ser... Como é que fala quando você marca um animal? É uma tatuagem, né? Que faz, como é que chama? Ai, caramba, fugiu o nome. Por isso que é bom as traduções. A Bíblia ela veio só como uma marca, mas a tradução do grego, no idioma grego, essa marca ali simboliza uma ferida, igual ele tá explicando. Por isso que é bom, né, as pessoas se aprofundarem até no outro idioma ali, saber o significado das palavras, tá? Nome agora. É uma marca que se coloca, por exemplo, no boi, com o nome do indivíduo. Mas pode ser também a introdução de um chip, que vai produzir essa marca. E esta marca, ela está diretamente ligada ao controle, porque a Bíblia diz que quem não tiver a marca não vai poder nem comprar, nem vender. Isso fica para mim evidente que hoje, cada vez mais, a gente está perdendo a materialidade das coisas, do dinheiro, de tudo, e dependendo do sistema digital. Você viu o ponto crucial que ele fala antes dele concluir aí, antes dele continuar? Quando ele fala ali, estamos perdendo a dependência, né, do dinheiro ali, do material, do dinheiro físico, da espécie, estamos nos tornando dependente do lado ali digital, certo? Do lado que não existe, né? Vamos dizer assim, o mundo digital é um outro mundo, se você for parar pra ver, né? A internet em si parece que é um mundo dentro de outro mundo. E é isso de fato. E com base nisso que ele falou, a gente já se percebe que o ser humano, sem querer, né, a gente somos falhos. A gente, sem querer, acaba deixando de lado o que Yeshua nos ensinou, né? O verbo. O que ele disse? Pra gente confiar nele, não nesse sistema. Então você pode ver que a dependência de Deus, ela acaba saindo dos nossos corações, do nosso pensamento, né? Da tábua do nosso coração. A confiança em Deus, ela acaba ficando ali, que passando batida, né? A fé, ela vai diminuindo. Por quê? Ficamos apegados ali na matéria, não em Deus, que é espírito. Ficamos apegados num dinheiro. E o próprio Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Porque muitos podem chegar com essa desculpa. Cara, se eu me apegar e não for trabalhar, né? Não tiver como fazer um dinheirinho, quem é que vai me dar pão? Quem é que vai me dar de comer? Então o próprio Jesus ali naquele deserto já afirmou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra, ela é mais importante até mesmo que o alimento físico. Parece até loucura. Mas sem a palavra, cara, tu não vai pra lugar nenhum. Tu se corrompe, tu se torna uma pessoa bestial, vamos dizer assim. Então você pode ver que o sistema, ele introduziu ali, né? O dinheiro. Que o sistema que criou o dinheiro, fazendo com que as pessoas ficassem na dependência do sistema. Porém, é uma dependência física. Uma dependência que nossos olhos via, mesmo nós estamos errados, né? Ao depender disso, né? Ao entrar dentro desse sistema. Aí você vê que hoje o sistema, ele se aperfeiçoou. O sistema tá tirando a célula, né? As notas, né? Tá tirando o dinheiro do mundo físico e levando para um mundo como se fosse um espiritual fake. Vamos dizer assim, que é a internet, que ela te conecta, né? Tem a rede, né? Você pode ver que o próprio Jesus falou a respeito da rede, mas já eu continuo aonde eu quero chegar, tá? Vamos só deixar ele terminar aí de falar. Não, eu acredito que essa marca, mas eu confesso que posso estar com uma visão ainda parcial, porque pode vir alguma coisa superior a isso. Mas eu acho que é um instrumento que vai permitir que o sistema localize a pessoa, se ela tiver um chip ligado à rede, à internet, esse chip ou esse nanorobô, ele vai permitir que essa pessoa seja rastreada, seja localizada, vai permitir que essa pessoa tenha acesso a aeroportos, na hora dos pagamentos não vai mais ter dinheiro, moeda, vai ser tudo digital, ou seja, para mim essa marca será alguma coisa do gênero. E a Bíblia diz que vai ser feita na mão direita e também na testa. A gente sabe que hoje já existem chips que estão sendo introduzidos no cérebro para ter uma interface com a rede. E quando vier a plenitude da inteligência digital, gente, a inteligência artificial, não digital, a inteligência artificial avançada, ela vai conseguir interpretar até as suas ondas cerebrais. Nem o que você pensa vai estar seguro mais. Ou seja, neste tempo, o mundo será controlado. Aqueles que não se submeterem ao anticristo, adorando como próprio Cristo, essas pessoas vão ser perseguidas e mortas. Só vai ter um jeito de você fugir nessa época, se você não for arrebatado antes. É fugir para um deserto, fugir para uma floresta e não usar a marca e muito menos um celular ou qualquer dispositivo que possa, através do GPS, te localizar. Então, eu entendo que está muito perto disso acontecer. Eu também acredito que isso está perto de acontecer, né? Concordo. Porém, o Lamartine, né? Ele disse, né, para as pessoas fugirem. Se as pessoas não se tocarem que chegou esse momento e estiverem aqui. Porque as pessoas podem ficar, às vezes, apegadas em uma doutrina praticamente dividida, né? Porque existe o pré-tribulacionismo e o pós, né? O médio ali e o pós. Então imagina que as pessoas venham passar por esse momento, certo? E a forma de Deus livrar da hora da tribulação, como muitos afirmam ali no pré-tribulacionismo, como arrebatamento, esse versículo, seja
seja uma outra forma, seja da mesma forma que Deus livrou Noé, colocou dentro da arca ali, retirou, né, guardou, como também Moisés ali, o povo, no Egito, quando veio ali a morte dos primogênitos e as pragas, onde Deus não tirou o povo daquele Egito ali, porém, livrou, guardou o povo daquela hora, certo? Então, como que as pessoas vão poder se basear se a marca chegou ou não, apegada no pré-tribulacionismo? Tipo assim, não veio arrebatamento, então não é a marca, tá entendendo? Então, pode haver sim um grande engano, um grande equívoco, é por isso que é bom a gente viver como se a gente fosse realmente passar, se desapegando das coisas, vivendo. O próprio evangelho que o Cristo ensinou é sobre isso, é sobre o desapego, é sobre você se humilhar, entendeu? Só que as pessoas hoje em dia não querem. Tem versículos dizendo para as pessoas não juntarem esse tesouro na terra. E o que as pessoas mais fazem hoje em dia é juntar tesouro, infelizmente. As pessoas não levam, né, a palavra de Deus 100% a sério. Infelizmente essa é a realidade, tá bom? Então o que acontece? Quando ele tá se falando da marca ali, vamos para um lado mais espiritual. O dinheiro é o que faz as pessoas ali comprar e vender. Venhamos e convenhamos. Então o que acontece? O dinheiro ele era físico, ele era uma espécie, um papel. Começou ali com as moedinhas de prata, tudo, né, na época de César. Jesus mesmo faz ali uma parábola, né? Ele faz um comentário referente à moeda que está o rosto de César, ou seja, não é nossa moeda, é de César, dá de César o que é de César, e logo em seguida o que acontece? Você compra como? Você entrega com a mão. Só que se o seu pensamento, se a sua mentalidade tá ali, né, em ver, em conquistar, em depender daquilo, você enraiza isso no coração e na mente, mas é seu cérebro que trabalha diante de todos esses pensamentos, não é o teu coração, é o teu cérebro, então é aqui, ó, na fronte, certo? E você faz o pagamento com a mão. Isso daí já é algo simbólico. Então o sistema fez as pessoas sair da dependência de Deus, elas mesmas ficar lançadas à sorte, porque elas colocam na sua cabeça que se elas não fizer, ninguém vai fazer por elas, né? Esquece aquela passagem de nem só de pão viverá o homem. Lucas, você tá dizendo que as pessoas não trabalhar. Não, você deve trabalhar, você não deve ser apegado ao dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem gente que fala assim, não, mas em Provérbios, Salomão, outras pessoas dizem que dinheiro é bom, eles foram ricos. Você pode ver, as pessoas usam o Antigo Testamento e acabam se tornando como o judeu. O judeu tem esse pensamento de enriquecer, de prosperar. Não é à toa que eles não aceitaram Jesus. Você pode ver que no mesmo podcast do Vilela, aquele rabino Dudu falou assim, nossa, o Antigo Testamento, né, era um testamento de você ser bom, ser rico, ser o melhor. E o Novo é um ensinamento de coitadinho. E esse é o ponto que eu acho que amor no judaísmo, como é trazido no Velho Testamento, é quase o contrário do amor do Novo Testamento. Bom, porque o amor, você entendeu a minha pergunta? Porque o amor do Novo Testamento é um amor de coitadinho, e por isso levou a séculos de pessoas achando que sofrer leva a Deus, enquanto o judaísmo sempre pregou um amor, que você sabe muito bem de Abraão, Isaac e Jacó, que era um amor do sucesso. Seja um ser humano foda e ame a Deus. Qual é a pergunta? Essa é a pergunta e ele entendeu. Por isso que o próprio judeu não aceitou Jesus como Messias. Eles queriam alguém pra mandar, pra governar. Mas como você vai governar num mundo de pecado? Como que você, sendo puro, santo, você vai governar e você vai conseguir ali fazer com que as pessoas vivam no seu reino se elas são carnais? Então Jesus ele veio pra ensinar o seu reino espiritual primeiro, para que todo aquele aceita, né, todo aquele ser vivo aceita o seu reino, passa a ser filho de Deus. Então quando você aceita o reino espiritual, você só está aguardando um reino vir, né? Se o reino já está dentro de você, o espiritual, você vai ver o reino vir na Nova Jerusalém, você vai estar com Cristo. Então assim, eles tiraram a matéria de circulação, né, o dinheiro físico, e colocaram o digital. Mas antes de tudo isso, eles criaram o quê? A internet. E você pode ver agora, eu vou te mostrar aqui as imagens para você entender o que eu tô querendo dizer. Eles criaram a rede de banco, né, como vocês podem ver, e o nome já fala, é a rede, né? Rede lembra com o quê? O que lembra a rede? Olha isso aqui, ó. Olha como que o mundo tá hoje em dia ligado à internet, todo mundo vivendo como se fosse onipresente e onisciente, porque hoje em dia qualquer coisa que você quiser aprender, a internet ela te dá isso, né? Ainda mais agora, na era da inteligência artificial. Você pergunta uma receita de bolo, você aprende. Antigamente você tinha que fazer um estudo, ler um livro, ou aprender com a mãe, com a vovó. Hoje em dia não. A internet ensina em 10 minutos, em 5 minutos, a fazer um bolo aí, uma receita que você demoraria meses para aprender com alguém, ou só se você tivesse alguém da família que soubesse, você faria. E aí, qual foi o próximo passo deles? Após criar a internet, fazer as pessoas serem fisgadas por essa rede. Eles lançaram aí a moeda digital, né? Os bancos digitais, o Pix, agora tá vindo aí o Drex, né? O Bitcoin também, as pessoas estão bastante apegadas em algo que você não tem o controle, em algo que não está na sua mão, certo? Não está na sua mão, não está. É uma falsa sensação. A tua cabeça tem mais fé que um dinheiro virtual tá na conta de um banco do que Deus existe, tá entendendo? Ou seja, eles poderiam fazer o quê? Né? Agora vamos falar sobre o sistema. Eles poderiam fazer o quê para isso não entrar num colapso? Que é o que eles estão fazendo hoje. Todo o dinheiro que tá ali digitalmente, né, dentro da internet, simplesmente não existe. São só números. São só números que tá na sua conta ali. Porém, aqueles números são de espécies que ficam no banco, espécies físicas, tá bom? Então existe todo um dinheiro físico ainda. Então quando você passa a olhar para esse papel que tá no banco, que não é mais seu, virou ali números dentro de um celular, certo? Esses números, se acabar a internet, ou acontecer algo, ou der um blackout, ou um pane, acabou. Ou se o próprio aplicativo entender que aquele
aquele dinheiro não é seu, ele só coloca ali 0. Acabou. Você não tem controle de nada, certo? Então você tá com algo na sua mão e acreditando que realmente, de fato, tem um poder sobre aquilo, mas você não tem o poder sobre aquilo. Se você estiver no restaurante e o Pixel não funcionar e o cartão não passar, esquece. Agora, o dinheiro, quem impedia você de fazer um pagamento, você com dinheiro na mão? Ninguém. Então eles tiraram esse controle que você tinha, certo? Na verdade, é como se não fosse colocado na sua mão, fosse tirado. Então essa marca que vai vir na mão, com o número dessa besta, vai ser uma falsa ilusão de que você tem de volta esse controle, porque provavelmente vão dizer aí que é infalível, né? Que é inquebrável. Provavelmente isso, né? Mas tudo que é virtual, cara, tem seus riscos, tá bom? Uma tatuagem, não precisa ser especificamente um chip, né? Hoje em dia um QR Code não é um chip, e ele ali abre diversos, vamos dizer assim, né? Caminhos, se é que você me entende. Então o que acontece? Quando a rede surgiu de internet, você pode ver que tudo começou com Jesus. O inimigo imita tudo que Jesus faz, né? Usa dos seus ensinamentos pra poder ali fisgar o povo, cara. Então você pode ver, Jesus disse o que pros discípulos? Jogue a rede, né? Do lado ali, pra vocês pescarem peixes. Então eles jogam ali e eles pescam. E quando eles saem dali, Jesus faz até uma menção pra eles dizendo, vocês vão ser aí pescadores de homens. Então Jesus fala sobre essa rede, cara. Jesus fala sobre essa rede, entendeu? E o inimigo hoje usa essa rede pra fisgar as pessoas, pra deixar as pessoas conectadas no seu mundo, né, rapaziada? Ah, Lucas, você tá dizendo aí que a internet é do cão? É um sistema que foi feito pra te fisgar. É uma rede, você tá dentro da rede quando você se conecta. Hoje o inimigo tá usando dessa rede pra te fisgar, pra fazer você se acomodar, pra fazer você ficar na dependência dessa rede. Porque hoje em dia todo mundo saiu mais ainda, como se tivesse saído mais ainda da dependência de Deus e ficasse ali na dependência da internet, cara. Porque hoje se você quer aprender algo, você consulta onde? Na internet. É como se a internet te desse o superpoder, você pudesse fazer tudo que você quiser. Aí em Mateus 4 aqui, ó, do versículo 4, ó, 4 versículo 4, ó, é sobre Jesus dizendo o inimigo que nem só de pão viverá o homem, ó. Isso daqui é uma resposta para as pessoas que pensam assim, poxa, então se eu não viver nesse novo mundo, né, se eu for contra tudo isso, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou comer? Como que eu vou adquirir sabedoria, conhecimento? Como que eu vou me encaixar na sociedade? Mas Jesus já avisava, né, que viria a tentação. Então tá aí, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas, você tá mandando então a gente se afastar da internet? Você tá sendo hipócrita, por causa que você tá usando a internet para se comunicar com nós. Nosso coração não deve estar na internet. Até um exato momento, isso não está influenciando na minha fé. Eu estou usando para coisas que vai edificar minha vida. Mas chegará um momento que virá realmente uma marca. Porém, isto por enquanto é só simbólico. Por quê? Porque você vai acreditando em algo como se estivesse nas suas mãos, entendeu? Então isso daí já é simbólico, já é espiritual. É como se o espírito do anticristo já estivesse trabalhando para fazer com que as coisas se concretizassem. Então isso daí é bizarro. Você não está no controle de nada. E Deus sempre diz para nós confiarmos nele, porque ele está no controle de tudo. Só que quando a gente começa a depositar os nossos pensamentos e o nosso coração nessas coisas, acreditando piamente que isso vai ser a solução dos nossos problemas, nós já se afastamos de Deus. É essa a mensagem. Então a marca já tá como se tivesse ali enraizada no pensamento das pessoas. Só falta agora colocar por cima da pele ou na testa, eu não sei. Só falta aplicar ali, trazer pro mundo material, né? Como se fosse marcar ali o seu gado. É bizarro. É lógico que vai ter pessoas que mesmo se vir uma marca na mão, vai dizer que não é. Principalmente os pré-tribulacionistas, né? Eles vão olhar e vão falar, ué, não é a marca, porque eu não fui arrebatado, eu não vi ninguém sumir. As pessoas têm que ficar em vigilância, ler Bíblia, se apegar em Yeshua, porque tá acontecendo uma coisa no mundo aí, já estão querendo mexer com a economia, tá vindo aí a taxação, né? Tá vindo aí as tarifas. O foco é o Brasil, como dito nos outros vídeos, porque é o segundo maior país com os cristãos. Então, se o foco for aqui, vão querer quebrar aqui primeiro, pra colocar aqui o seu sistema primeiro. O primeiro país com o maior cristão é os Estados Unidos. Segundo, o Brasil. Terceiro, o México. Olha que coisa. É os 3 países que estão querendo ou não próximos, né? Brasil na América do Sul, Estados Unidos ali, México do lado da América do Norte. Você pode ver que o atual presidente do States, que se diz cristão, foi contra o mandamento de Jesus. Jesus mandou a gente hospedar o peregrino. O que o atual presidente dos Estados Unidos fez? Criou um muro no seu país, expulsando, né, os peregrinos. Então você já vê que o cara não é de Deus. O cara não segue ali os princípios de Deus. O cara é egoísta, egocêntrico, só pensa no nariz dele. E usou dos próprios cristãos para ali, né, obter ali o poder. Mas que foi dado para ele o poder pelo próprio povo que se dizia o povo de Deus. O próprio povo americano que se diz o povo de Deus não são receptivos. Eles votaram porque a primeira promessa desse atual presidente foi expulsar os imigrantes. Então isso daí já mostra a grande apostasia que o maior país, né, que tem cristão ali no mundo proporcionou, cara. Qual foi o exemplo que os cristãos dos Estados Unidos deu? Vou votar nele porque eles vão expulsar os peregrinos. E Jesus falou totalmente o oposto. Hospede. Então Jesus dá sinais na palavra de como será o iníquo. O iníquo não vai ser receptivo com o peregrino. O iníquo não vai virar face quando receber um tapa, ele vai revidar. Se você assistiu o filme do Donald Trump ou Aprendiz, Donald Trump diz no final, se alguém te atacar, né, ataque uma bazuca. Você tem que ser calejado. Ataque, ataque, ataque. Se alguém vier atrás de você com uma faca, atire nele com uma bazuca. Ok? Regra 2. O que é verdade, Tony? O que é verdade?
Então isso não é virar a face, né, cara? Isso não é virar a face. Isso daí é bastante triste, bastante deprimente. E por trás de tudo isso, cara, ele dizendo aí que ele está no comando por causa que ele tem um chamado divino, né? Divino só se for do lado do mal, né? Não do lado ali bom, do lado celestial, do lado da justiça, do Pai Eterno. Então fiquem todos com Deus aí. Espero que vocês tenham entendido aí o que eu tô dizendo pra vocês.